Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que o amor de Cristo esteja no coração de vocês, esteja sobre a vida de vocês. Estamos voltando com mais um assunto, foi levantado pela liderança dos jovens, mais um tema que foi levantado para debate, para que vocês colocassem o pensamento, aquilo que vocês imaginam, aquilo que vocês compreendem à luz da Escritura Sagrada. E estamos aqui para mais uma vez ajudar vocês com a resposta de acordo com a Escritura Sagrada sobre aquilo que compreende a nossa fé, sobre aquilo que compõe todo o nosso sistema de crenças, o nosso sistema teológico, aquilo que aceitamos, aquilo que não aceitamos, aquilo que compreendemos que é mandamento e aquilo que compreendemos que não é um mandamento do Senhor. Foi levantado para vocês a questão dos signos. Foi perguntado no grupo se crente tem signo, se crente se orienta, se baseia no sistema dos signos, se crente acredita em signos. E, por último, não foi perguntado, mas vamos já incluir na resposta, se é pecado ou não é pecado acreditar e viver baseado no sistema de signos. E eu de cara, de início, já quero dizer para vocês, para que a resposta já seja objetiva a despeito do que eu vou desenvolver aqui, para que vocês compreendam de forma mais clara, mas já quero de início dizer que crente não tem signo e que é pecado se orientar pelos signos. Vocês vão compreender. À medida que for andando o vídeo aqui, vocês vão compreender o porquê destas afirmações. Nós primeiro precisamos compreender a origem, de onde que saiu, como que se usa, o porquê se usa e de onde provém esse sistema aonde se tenta prever a vida das pessoas, né, através da sua data de nascimento, através do dia, através de vários fatores aonde esse tipo de previsão, né, ele tenta indicar para a pessoa alguns aspectos da sua vida e do seu dia a dia. E vou começar explicando para vocês no que se baseia o sistema dos signos. Se baseia no zodíaco. Você já deve ter ouvido falar essa palavra zodíaco. É uma palavra de origem latina e que se origina ainda da língua grega. O significado, se fôssemos fazer uma tradução direta, de zodíaco seria círculo de animais. E o que significa esse círculo e o que significam os animais? O círculo nada mais é do que a trajetória da Terra no seu movimento de translação, ou seja, no seu movimento ao redor do Sol. E cada vez que se olha para o horizonte no espaço, digamos assim, à noite, em cada época do ano se contempla o céu um pouco diferente. Por quê? Porque a Terra vai rodando, enquanto se olha no horizonte, vai se enxergando estrelas diferentes. Então, o círculo é nada mais do que a volta da Terra em torno do Sol. E os animais representam as constelações. As constelações são desenhos imaginários que se enxerga no céu, onde 2, 3, 4, 5, 6 estrelas parecem formar o desenho de um animal. Para que vocês compreendam, creio que todos já olharam para o céu e conseguiram identificar o Cruzeiro do Sul, não é? Parece uma cruz e nós denominamos Cruzeiro do Sul. Então, quando se olha para o céu, dependendo do mês, do ano, uma constelação está mais visível que a outra. Se enxerga uma constelação, não se enxerga a outra. Então, o zodíaco, ele é usado por uma ciência e por uma religião, para que vocês compreendam. Quando ele é usado por uma ciência, o zodíaco é usado pela astronomia. E quando ele é usado por uma religião, ele é usado pela astrologia. Talvez alguém diga, mas a astrologia não é uma religião. Ela não é exatamente uma religião, mas ela é componente de uma religião. Quando nós vamos pensar em astrologia, já de imediato nós pensamos em esoterismo, não é? E quando nós pensamos em esoterismo, espiritualismo e tantas outras facetas das religiões, nós chegamos a uma grande religião denominada de Nova Era,
que engloba ocultismo, como eu disse, esoterismo, espiritualismo, todos os ramos da adivinhação e outros ramos das religiões. Então ela está inserida num sistema religioso. Mesmo não tendo um modelo de culto, ela está inserida num sistema religioso. Então, quando é usada pela ciência, quem usa o zodíaco é a astronomia. Quando é usado pela religião, quem usa é a astrologia. Isso é bem diferente. Quando a ciência usa o zodíaco, ela não fala signo, ela fala constelação. Então, para a ciência não existe signo. Para a ciência existem as constelações do zodíaco. Quando a astrologia se apropria do zodíaco, então ela denomina as constelações de signos. Por isso eu disse no início, crente não tem signo. Por quê? Porque todo crente sabe que a astrologia não procede de Deus. E somente a astrologia usa os signos. A astronomia, como eu disse, denomina de constelações. Até mesmo a quantidade é diferente. As constelações do zodíaco são 13. Os signos do zodíaco são 12. Até isso muda. Então o crente sequer tem signo. Não é uma questão de dizer acredito ou não acredito. Não, o crente não tem signo. Por quê? Porque o crente não se baseia em astrologia. E somente a astrologia usa as constelações como signos. A astronomia, de forma correta, é uma ciência, usa como constelações. Creio que aí ficou fácil de vocês compreenderem. E o zodíaco, alguém pode dizer, mas o zodíaco também é coisa da astrologia. Não. O zodíaco é uma coisa real e a própria Bíblia menciona o zodíaco. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês e vocês vão ler em Jó, capítulo 38. Jó 38. Leiam o 31 e o 32. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel que diz: Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion. E aí o versículo 32 diz assim: Ou produzir as constelações ao seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Tem outras traduções que falam, por exemplo, a Reina Valera, que é uma tradução espanhola, ela diz: tirarás a seu tempo as constelações do zodíaco. Então o zodíaco está expresso na Bíblia Sagrada. Se vocês pegarem a tradução brasileira ou a versão King James, o versículo 32 vai dizer: podes fazer sair as Mazarote a seu tempo? E se vocês forem para o dicionário, procurar o que é Mazarote, significa constelações do zodíaco. Então o zodíaco está expresso na Bíblia Sagrada, tá bem? E eu quero fazer uma observação, porque tem uma tradução da Bíblia que é muito popular, é uma das que eu mais gosto, só que ela tem um erro, tá? Ela tem um erro grave, que é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Essa versão da Bíblia, o versículo 32 diz: ou fazer sair os signos do zodíaco. Então essa tradução tem um erro crítico, um erro grave. Há um erro na Bíblia? Não. Há um erro na tradução da Bíblia. Essa tradução, eu não sei o que houve com os tradutores, se não se deram conta. O que aconteceu, a gente não sabe. Creio que maldosos não foram, mas eles usaram uma palavra totalmente indevida na tradução da Bíblia. Almeida, Revista e Atualizada é a versão que eu estou me referindo. Eles usaram a expressão signos do zodíaco. E isso não pode. Por quê? Porque signos, como eu já expliquei para vocês, está ligado à astrologia. As versões corretas usam a palavra constelações do zodíaco. Mas eu quero dizer para vocês que eles se deram conta, os editores se deram conta. Na versão nova dessa tradução, eu me referi a Almeida, Revista e Atualizada. Agora saiu uma versão nova que é denominada Nova Almeida Atualizada. Então, quem tem aí na mão uma Nova Almeida Atualizada, já não consta mais esse erro. Foi corrigido. Se deram conta de que haviam usado uma palavra errada. Então, quando alguém pegar uma Bíblia Almeida Atualizada e lá em Jó 38, 32, encontrar a palavra signos do zodíaco, não tenha por base que a Bíblia fala dos signos ou autoriza os signos. É um erro de tradução. Nenhuma outra versão usa essa palavra.
e a versão que veio atualizar esta versão corrigiu esse problema, tá certo? Então, não existe na Bíblia signos. O zodíaco sim está expresso. Eu vou colocar para vocês uma imagem no vídeo para que vocês compreendam este círculo de animais, ou seja, o zodíaco. Vocês vão ver a posição da Terra e a posição do Sol, e em cada mês do ano se enxerga, se evidencia uma constelação, ou seja, um conjunto de estrelas diferentes, tá bem? Aí vocês apreciem o vídeo, podem dar uma examinada e aí vai ficar fácil de compreender o que é o zodíaco e como é o movimento que faz a cada período do ano se enxergar uma constelação diferente. Vamos à segunda questão. Por que, então, é pecado o crente ser orientado através dos signos? Ou seja, o crente acreditar, até mesmo por curiosidade, lá dar uma conferida para ver o que o horóscopo lhe diz naquele dia. Irmãos, a Bíblia ela é muito enfática quando proíbe a todos de consultarem o seu futuro. Tá bem? A Bíblia não admite adivinhações, prognosticações, como outras traduções dizem. Depois vocês leiam o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. A Bíblia não autoriza ninguém a querer saber, a querer consultar o seu futuro. Nós vivemos o presente na dependência do Espírito Santo. O futuro é algo que Deus conhece, mas o homem não tem o direito de conhecê-lo antecipadamente. Então, quando alguém está tentando ler o seu futuro através dos astros, quando alguém está tentando saber como tomar as suas decisões no dia a dia, ou seja, ser regido por o que esses astros estão dizendo, essa pessoa está infringindo a lei de Deus. Ela está errando diante da lei de Deus. E errar perante a lei de Deus é sinônimo de pecar, é sinônimo de contrariar a vontade de Deus. Então, quando a pessoa pede para que alguém analise o seu dia do nascimento, como estava a posição dos astros, como isso vai influenciar na sua vida, como isso vai definir o seu futuro, essa pessoa está indo contra a lei de Deus que proíbe o ser humano de ter esse tipo de atitude. Uma outra coisa que é muito interessante é que quando a pessoa faz esse tipo de coisa ou tem esse tipo de comportamento, ela está atribuindo a coisas criadas o poder do Criador. Ela está pegando os astros e dizendo que eles têm o poder de influenciar ou de determinar o seu futuro. Irmãos, a nossa vida, como eu já disse, está nas mãos de Deus. Só Ele pode determinar o futuro de cada pessoa. Só Ele pode mudar o destino, o futuro, a vida de cada pessoa. Vou citar para vocês o exemplo daquele rei que estava por morrer e que Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Jamais as estrelas, jamais os astros poderiam fazer isso por aquele homem. Jamais os astros poderiam reger a vida dele de forma que ele viesse a ganhar aqueles 15 anos. Então, quando tomamos esse tipo de prática, de atitude, nós estamos contrariando o mandamento, onde Deus não nos permite querer saber o nosso futuro, e ainda estamos tirando a honra, a glória que é do Criador e transferindo para as coisas criadas, como se elas pudessem fazer algo que só é cabível, só é possível de ser feito pelo próprio Criador. Tá bem? Aí está o porquê de ser pecado um crente se orientar pelos signos, de acreditar nos signos, de consultar o horóscopo e de querer saber o seu futuro, de querer ler os astros para tomar as suas decisões. Quando você estiver em dúvida, quando você não saber o que fazer, qual decisão tomar, você deve orar. Ao invés de consultar os astros, consulte o teu Senhor. Ao invés de consultar os astros, ore para o teu Criador, para que através do Espírito Santo ele te oriente a tomar as decisões corretas. Tá bem?
E eu vou botar a rodar aqui para vocês uma música que é cantada na nossa igreja. Eu creio que vocês já ouviram ela. Eu creio que vocês já ouviram. Eu vou botar a rodar. Prestem atenção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites. Conhecem, né? Já ouviram essa música? Essa música, quando foi escrita, eu não sei se o autor ele não tinha base teológica, não tinha base bíblica, ou ele não se deu por conta. A gente sempre fica com medo de dizer que houve uma má fé do autor. Creio que ele não tivesse base bíblica para fazer o que fez, porque ele misturou elementos da teologia e elementos da astrologia. Nesta música, nestes versos que eu coloquei para vocês ouvir, tem uma parte que é Bíblia e tem outra parte que é astrologia. Fica muito claro. Ouça a parte que é Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Ouviram? Esse é o Salmo. Aí o texto da canção está mencionando Salmo 30, verso 5. E creio que você conhece essa referência bíblica. Agora ouça a parte da astrologia nesta música. As estrelas podem formar contra minhas noites. Prestaram atenção no que diz a letra? O autor desta canção atribuiu um poder às estrelas delas lhe afligirem, como se elas pudessem estar definindo a sua sorte. Então, assim como os astros podem estar atuando em nosso favor, na música diz que os astros estão atuando contra o autor. Mesmo ele estando usando um pensamento poético, infelizmente, ele construiu uma frase aonde qualquer um que é ligado à astrologia sabe e vai compreender o que ele está dizendo. E qualquer um que tem a base bíblica também vai compreender que ele usou uma expressão infeliz na canção que seria um hino de louvor, né? Então vocês puderam ver que há uma mistura, não sei, como eu disse, se foi por um descuido, se foi por falta de base teológica ou se foi por realmente uma má fé de quem escreveu. Creio que a terceira alternativa não foi, mas é bom estarmos atentos a esse tipo de coisa e a gente se dá conta aonde o autor, talvez sem querer, acabou fazendo com aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, 23, que diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, que é corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, e no caso da canção, as estrelas, como se elas tivessem poder para influenciar na vida do ser humano, quando ele diz que elas criaram para ele açoites, ou seja, as estrelas criaram para ele dificuldades. E nós sabemos que isso somente se compreende se pensarmos à luz da astrologia e jamais à luz da teologia. Tá bem? Eu vou encerrar o vídeo com um texto para vocês, o texto de Isaías. Isaías capítulo 47, versículos 13 e 14. Esse texto diz assim, quero ler. Ora, todos os conselhos que recebestes só serviram para te deixar exausta. Solicita a presença dos teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear os seus presságios mês a mês, que eles te salvem da sina,
que já se encaminha sobre ti. Eles são como o restolho e o fogo os consumirá todos. Eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmos do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Esse texto de Isaías, capítulo 47, versículos 13 e 14, é claríssimo e põe um ponto final com relação à questão da astrologia ou signos, horóscopo, seja lá o nome que se der. O versículo 13 expressa Deus debochando daqueles que contemplam as estrelas e dão mês a mês os seus presságios, ou seja, as suas previsões. E diz, eles, no versículo 14, eles são como um restolho e o fogo consumirá todos. Eles não têm qualquer capacidade sequer de livrar a si mesmo, muito menos de ajudar ou de prever ou de mostrar o futuro de alguém através do seu olhar para as estrelas. Quando a astronomia, a ciência, olha para as estrelas, a astronomia tem algo a nos ensinar. Quando a astrologia olha para as estrelas, ela só tem algo a mentir a nós. Apenas invenções. Infelizmente, aqueles que acreditam nisso acabam pecando, acabam falhando para com Deus. Então, irmãos, crente não tem signo, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Não temos signo e não nos guiamos, não nos orientamos pela previsão dos astros. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Até o próximo tema.